Boa tarde a todos os ouvintes, quem está em casa, no comércio, quem está na lavoura. Que Deus abençoe você, que esse sábado seja uma tarde abençoada com esse programa abençoado e Conectados com Cristo. Muito bem, hoje nós trouxemos assim uma palavra, mas uma reflexão em cima daquilo que no nosso dia a dia pode nos afastar de Deus. Uma das coisas, né, claro, porque nossa vida é tão corrida, e tem tantas coisas que nos afastam de Deus. Que o nosso programa, olha lá, Conectados com Cristo. Então, nossa vida, realmente, nós precisamos parar e nos conectar com Cristo. E às vezes os afazeres e tantas coisas nos tira do caminho. E aí nos afasta de Deus, né? É verdade, tem que estar ligado, né, Cássia? Sim. E pra gente ligar, tem que estar em comunhão, né? Uma comunhão direta mesmo. Porque a maior felicidade do ser humano é saber a sua origem, saber o que fazer da vida e saber o seu final. E a palavra de Deus nos deu essa oportunidade do começo, meio e fim, né? Que nós temos origem, mas tem um final. Então, para a gente estar conectados com Deus, nós temos que estar sempre na presença dele, que é o nosso autor e também consumador da nossa vida, Cássia, né? É verdade. Nessa tarde maravilhosa, vocês todos que estão nos ouvindo, a gente pede licença então aí para estar entrando na sua casa, no seu lar e trazendo essa palavra de reflexão hoje. Essa palavra que nós vamos, eu posso até dizer assim, nós vamos discutir, porque você está no Face, você pode estar mandando também aí alguns comentários a respeito disso. Eu estava aqui conversando com a irmã Cecília. A segunda vez que ela veio aqui no programa, né, Cecília? Foi na segunda vez. Ela trabalhou falou um pouquinho, né, sobre as correntes, sobre as prisões. Né? E aquilo me marcou muito. Eu estava em casa ouvindo o programa. E dessa vez, hoje era meu dia de estar assim, trazendo, né? Eu fiquei pensando, vou voltar nesse assunto. Por quê? É um assunto que, lógico, que vai fugir um pouquinho, mas segue a mesma linha. Que são os vícios. Como nós podemos tratar os nossos vícios. E quando eu digo vício, não é apenas aí drogas e cigarros e bebidas. Os vícios que nos oprimem, de certa forma, tantas pessoas que parece que é algo impossível daquela pessoa sair daquele vício. E o vício é isso, ele prende você nessa cadeia, nessa prisão. Parece que a pessoa não vai conseguir vencer aquele comportamento. Ela parece que não tem saída quando ela se depara com o vício, seja na família, seja com ela mesma. Você já viu alguém assim, numa situação de vício? Sabe, meus irmãos, às vezes, você mesmo que está me ouvindo é que está nessa situação de vício. Quem está aí no rádio, né? Quem está pelo Face. Às vezes a gente já passou ou ainda está numa situação de prisão em vícios. Mas nesta tarde eu convido você para fazer essa reflexão comigo. De como nós podemos vencer os nossos vícios. Amém. Porque nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E nós cremos que Ele é capaz de fazer tudo para nós. Porém, vou dar também algumas dicas de como nós podemos tratar esses vícios. Às vezes a gente coloca muito Deus, lógico, porque Ele é acima de tudo, acima de tudo. Mas às vezes nós colocamos os nossos problemas e culpamos o nosso Deus. Eu sou assim porque Deus, eu estou assim por causa do meu pai, eu estou assim por causa da minha mãe. Começa a atribuir as nossas dores para o outro. E nós não assumimos a nossa dor. Não assumimos os nossos vícios. Portanto, se você está assim hoje, orando por você, orando por uma pessoa, por libertação de vício, essa luta contra o vício, eu te digo, meus irmãos, Deus pode fazer sim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui para nos ajudar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você acredita nisso? Você que está me ouvindo?
Você acredita? Você que me ouve? É uma verdade. Ele é capaz. Porque Ele ouve a nossa súplica. Aleluia. E eu sei que quem passa por uma situação assim, quem vive ou convive com alguém neste mundo de vício, sabe muito bem que não é fácil. Não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, não tem paz. É uma vida de prisão. Porque ele vem para destruir a família. Vem para destruir a vida da pessoa. Destrói o emprego. Destrói a dignidade da pessoa. Porque o vício é terrível. E eu já convivi com pessoas da família que estavam presas no alcoolismo, no tabagismo e outras drogas pesadas também. Uns primos mais distantes que a gente vê se perder e as minhas tias muito preocupadas, mas não conseguiram vencer aquela luta. E eu via a dor e você não tem o que fazer. É tão complicado você tentar ajudar uma pessoa numa situação assim, né? É verdade. Você não sabe muito o que fazer. Porque a pessoa que está presa, é difícil para ela também querer sair. Algumas conseguiram vencer. Algumas pessoas sim, da minha família. Estou falando de mim, do que eu vivi quando criança, quando adolescente. E hoje, vive uma vida assim, livre. Algumas. Outras morreram, infelizmente, por não conseguirem sair desse cativeiro. É uma pena, sabe? É muito triste você perder um amigo. É muito triste você perder um irmão. É muito triste você perder alguém para o vício. E achar assim, eu fracassei. Eu não consegui. Eu não consegui ajudá-lo. E é muito, muito triste você ver uma pessoa que quer sair também e não consegue. É muito triste você ver uma pessoa lutando contra um vício. Porque acaba abalando a família inteira. Nós podemos assim dar um exemplo de pessoas da nossa comunidade, que às vezes passa, pede para Cecília também, o Edson vai saber o que eu estou dizendo, interna, né? Sim. Vai, volta, não consegue ficar, tenta de novo, vai. Então assim, é uma situação cansativa, frustrante, mas não pode desistir. E às vezes a família acaba desistindo na primeira tentativa, não deu certo, já desiste. Mas não é fácil, meus irmãos. E isso eu vi acontecer com algumas pessoas próximas a mim. Amigos. E se você tem uma pessoa para entregar nesse momento, apresenta a Deus essa pessoa nessa tarde. Amém, Jesus. Apresenta o nome dela. Apresenta o seu nome se for com você. Coloca o nome dela para Deus. Amém. Diga, Deus, tu podes tudo. Visita essa pessoa, Senhor. Amém, Jesus. Porque para mim é algo impossível. Mas a palavra de Deus diz: Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém? Em Gênesis tem essa passagem. Aleluia. Amém. Então, a primeira coisa que eu analisando, que nós lendo esse trecho da palavra, o homem foi criado, o homem e a mulher, para dominar tudo que tem na terra e não para ser dominado. E nós vendo assim as pessoas sendo dominadas pelos vícios, porque perde a força de dominador. Sim. E a palavra diz que nós podemos dominar sobre todo animal que rasteja sobre a terra, sobre os peixes, tudo. Multiplicai e enchei a terra. Deus nos abençoou e nos deu autoridade. Aleluia, Pai. E Deus coloca o homem, sim, como dominador. E muitas vezes, numa posição de dominar tudo que há na terra, ele não consegue dominar a si próprio. Não consegue ter um autocontrole em relação a tais vícios que o perseguem. Tudo que é na terra, tudo que for, significa que nós temos capacidade para controlar. Seja as coisas ruins
e também as coisas boas, que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Na nossa vida. Eu não nasci para ser dominado. Eu não nasci para ser escravo. Eu nasci para dominar. Aleluia. Você que está me ouvindo, que está passando por isso, diga o nome da pessoa. Olha, você não nasceu para ser dominado. Você não nasceu para ser escravo. Você é dominador da sua vida, dos seus desejos. Apresenta para Deus essa pessoa. Deus não nos fez para sermos escravos de nada. Nós somos livres. Mas nessa reflexão, é necessário entendermos que há vários tipos de vício. Você deve estar pensando, Cássia está falando aí, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Porém, eu não sou viciada. Mas existem outros vícios que estão ligados a práticas repetitivas. Que o vício nada mais é do que algo repetitivo. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois. Aí aquilo acaba dominando a sua vida. Então, essa prática repetitiva é que faz com que damos esse nome de vício, né? Então, eu faço uma vez, eu gosto, daí eu continuo fazendo tal prática. E isso acaba viciando. E de repente, eu não consigo mais me controlar. E de repente aquilo já faz parte do meu cotidiano de uma forma que eu acho normal. E aí eu continuo. Porque eu vou achando normal, eu vou achando legal. Por mais que eu me esforce, eu já não consigo mais viver sem aquilo. Acaba achando certo, né? Acaba achando certo. E como nós estávamos dizendo, né? A cadeia precisa quebrar. Precisa sair da prisão. E por mais que a pessoa se esforce, ela não consegue sozinha. Aquilo vai se tornando um hábito tão forte e perigoso, de tal forma que a pessoa não consegue mais viver sem. E eu aqui conversando com a Cecília enquanto estava tocando louvor, falando para ela, né? Eu comecei a fazer mais essa meditação por conta disso mesmo. De pessoas que eu perdi da família, de pessoas que eu consegui ver se libertar, de alunos que a gente vê dessa geração que está chegando para nós, uma geração totalmente fraca em relação a dominar aquilo que o mundo oferece para ela. Aceita tudo muito fácil e depois não consegue sozinho. Entra numa situação de doença, de doente mesmo. E aí eu comecei a analisar. Existe vício pelo dinheiro, a ganância do ser humano, a fofoca, o ódio, o rancor. Quantas pessoas saem da casa dela e vai todos os dias no vizinho fazer uma fofoca? Isso é um vício. Escuta, já vai correndo. Não consegue ficar sem passar aquilo para frente para levar para o outro. É um hábito. Acaba sendo feio e um hábito que leva você a um vício da fofoca. Olha, gente, eu conheço pessoa que quando você pisa o pé no lugar, já vem correndo. Ela fala, não, mas eu não posso nem ouvir. E ela quer falar. Sim. E se você deixa, você é cúmplice também daquilo. É cuidado com isso. O rancor, tem gente que carrega tanta mágoa, tanto rancor, tanto, que é um vício, ela não consegue nem se libertar do rancor. Também é um vício. O vício da televisão. Às vezes as pessoas estão limpando a casa, ela tem que deixar a TV ligada, senão ela não consegue. Porque aquele barulho ela precisa estar ouvindo, aqui, né? O rádio, 24 horas ligado, alto, porque senão ela não consegue ficar sem. Quantos são presos no futebol? Nada contra, Sim. Né? A gente sabe que o esporte, cultura, tudo com limite, como eu falei. Nós precisamos saber o limite, o controle, para não se tornar um hábito. Novelas, né? Novelas. Deixam a família em casa para ir no futebol. Deixa de ir, às vezes, no aniversário de um filho, de alguém querido, porque tem jogo, não posso ficar sem. Então, é um vício, porque daí você está preso. Sim. Né? A novela, nossa, dá um horário, você larga tudo que você está fazendo, porque você não pode perder. Eu tenho um testemunho de um caso. Uma pessoa assim? Não, Entendi. eu segui a novela. Entendi. E a Emily,
acho que tinha uns 6 anos de idade. Ela chegou em mim e falou: mamãe, preciso falar com a senhora. Eu falei: espera um pouquinho, que tá no melhor momento. Na parte melhor, né? Ela tinha uns 6 aninhos. Aí ela: mamãe, deixa eu falar. Não, filha, espera um pouquinho. Aí esperei dar aquele comercial. Comercial. Aí eu falei: fala, meu amor. Ela falou: mamãe, pode falar mentira? Eu falei: não, mamãe ensinou que nunca, Deus o livre. Mentira nunca, nunca, nunca. Mamãe, eu quero falar uma verdade. Ai, que bênção. Essa novela é verdade? Eu falei: é mentira. Olha. Ela falou: e eu que quero falar uma verdade, a senhora não quer ouvir? Olha só. Cássia, tinha 6 anos, hoje minha filha tem 35 indo para 36. Graças a Deus, eu fui assistir os 10 mandamentos, mas nunca ainda seguindo. Nunca mais. Aquele dia eu ajoelhei perto da minha filha e falei: filha, você me perdoe? Eu chorei. Eu acredito. E eu falei: meu pai, eu falando uma coisa, ensinando o caminho e vivendo o outro. Irmãs, minhas ouvintes, presta atenção no que você prega e no que você vive. E aconteceu isso comigo, eu sempre dou esse testemunho, que para mim foi edificante. Uma libertação. Isso é prisão, sim. E Deus usou a sua filha naquele momento para te mostrar. Glória a Jesus. Né? E quantas vezes a gente também coloca a televisão na nossa casa e o que está chegando no celular através dela? Né? O que está chegando para os filhos verem aquilo, como você falou, é uma mentira, é uma ficção, mas a criança não entende. E nesse caso a sua filha entendeu mais que você. Glória a Deus. Foi, naquele momento. Foi, né? Incrível. E esses vícios realmente, no tempo que você perde na televisão, na novela, é um tempo que você podia estar com Deus. Sim. Em oração. Quantas horas? O refrigerante é um vício. Tem pessoa que não consegue ficar fora do refrigerante. E coloca na mesa para toda a família, para os filhos, porque a gente acha que está fazendo algo importante. Mas a gente sabe que o refrigerante causa danos à saúde. E aí, você mesmo acaba viciando seu filho. Porque o filho quer água, você dá um refrigerante. Mamãe, tô com sede, você dá um refrigerante. Ou ele mesmo já tem um hábito, abre a geladeira, pega um refrigerante. Então, nós temos que tomar cuidado com esses vícios. Olha, Cecília, o baralho. Gente, como o baralho vicia uma pessoa. E tira toda a paz de uma família. O chocolate, a pornografia, videogame, celular, prostituição. Se a gente fosse enumerar, são muitas coisas que vicia o homem. E o homem acaba perdendo o domínio sobre essas coisas que o mundo oferece. E o que a palavra diz? Nós somos dominadores sobre tudo que há na terra. Pessoas que deixam a família, deixam de ir na igreja para ir jogar o baralho porque marcou com os amigos. Então, quando você está na sua casa, no almoço, em família, eu sei que tem gente que às vezes gosta de jogar cartas ali, né? Não estou criticando esse momento ali do lazer, mas aquilo que acaba sendo um vício. Porém, o lazer pode levar a um vício, porque daí começa, acostuma. E como eu disse no começo, o que o vício é? Aquilo que você faz com frequência, repetidamente. Cuidado. Talvez nós estamos vivendo uma dessas situações que eu falei, uma dessas prisões. E como é difícil libertar de tais vícios, seja ele qual for. Portanto, hoje, eu convido você a aprender com Jesus como nos libertar. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Aleluia, Pai. Fostes chamados para a liberdade. Repita para você mesmo. Eu fui chamado para a liberdade. Eu não aceito prisões na minha vida. Eu fui chamado para a liberdade. Porém, Paulo nos adverte assim: não useis a liberdade para dar ocasião à carne.
Deus nos fez livres e podemos escolher, claro, entre o bem e o mal. E muitos de nós usam essa liberdade para agradar a carne. Esses pretextos que o mundo oferece agrada a carne. E às vezes eu escuto muitos alunos meus, né? Eu digo essa frase, eu disse esse exemplo, porque eu estou ali com eles, eu vivencio essa juventude crescendo, e eles, quando eu vou dar algum conselho, falar alguma coisa, eles dizem assim: ai, professora, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. A minha vida eu faço o que eu quero, eu sou livre. Por que você está falando isso para mim? E eu fico analisando. E eu acredito que você que está em casa me ouvindo, já ouviu isso de alguém. Já deve ter ouvido essa frase de alguém. Principalmente quando você vai dar um conselho, quando você vai falar algo que fere aquela pessoa em questão de vícios. Né? Fere o ego dela, que às vezes ela não quer aceitar que ela precisa de ajuda, daí ela dá essa argumentação pra gente. Eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida. Já ouviu isso, Cecília, de alguém? Muito, já. A vida é minha, a vida eu faço é minha. dela o que eu quero. Você não tem nada com isso. Sim. Né? E eu sou livre e eu faço o que eu quero. Mas como eu disse, Paulo nos adverte que tudo é permitido, sim. A vida é sua, é livre. Mas tudo tem consequência. Tudo. Então a Bíblia diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me é permitido. Claro, porque não convém. Não convém. Você tem que saber onde você está colocando os seus desejos. Para que você não tenha consequências. Aí eu pergunto, o que isso significa? Muitas vezes, marido e mulher não se respeitam, dizem mal um dos outros para os outros, né? Complica essa situação. Eu sou livre, faço o que eu quero. Ou muitas vezes o esposo não fala. Eu falo assim muito em casa. Às vezes o Pedro sai e eu falo, filha, onde você está indo? Mãe, eu vou em tal lugar, tal hora eu chego. Se ele atrasa um pouquinho, ele manda no zapzinho para mim, mãe, eu vou atrasar. Eu falo, isso daí não é ser controlador sobre o outro. É você respeitar a família e você saber que tem alguém que se preocupa com você. O Rogério, mesma coisa. Amor, olha, eu tô indo pra Londrina. Sim. Amor, eu tô indo em tal lugar. Eu sei onde ele tá. Isso, claro, ele é livre. Então por que ele tá dando satisfação pra mim? Mas não é dar satisfação. É respeito, é carinho, é preocupação, é zelo. Isso. É zelo um com o outro. É amor. É amor. Né? E a visão errada de liberdade. Porque às vezes tem uns que acham, eu sou livre, não preciso dar satisfação pra ela. Sai de serviço, vou fazer outra coisa, vou jogar baralho. Não é liberdade, é insensibilidade. Isso. Então a liberdade não é fazer o que você quer. Existe uma diferença grande, sabe, entre liberdade e livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é o quê? Eu tenho o bem na minha frente e eu tenho o mal. E aí eu posso escolher entre um e outro. Isso é ter um livre-arbítrio. O bem ou o mal, o que eu quero? Você escolhe. Perfeito. Agora a liberdade é escolher o bem. Porque se você escolher o mal, você vai ter consequência. Então eu pergunto, o que é a tua liberdade? Então você escolhe algo errado que depois vai te prejudicar. Isso é liberdade? Então eu sempre dou esse exemplo aos meus alunos. Eu digo a eles, você sabe então o que é liberdade? Diz pra mim. Uma liberdade que depois vai te prender. Uma liberdade hoje que te dá prazer, que você faz os prazeres, mas depois vai te complicar. Vai te colocar numa cadeia, numa prisão, numa cadeia espiritual, numa cadeia que você não consegue se livrar, se libertar, ter paz na sua vida, na sua casa, nem na sua família. Porque na medida em que você vai escolhendo o mal, vai acabando a sua liberdade. E isso é difícil do ser humano às vezes entender. É bem isso. A proporção que você vai aceitando o mal na sua vida, o inimigo vai cada vez mais te aprisionando. Ele vai cada vez mais levando você como escravo dele. Porque os vícios não são de Deus. Onde um vício corrompe a saúde. Tudo que faz mal para o ser humano, né, Cássia? Tudo. Então, eu vejo assim, vou optar pelo cigarro. Perfeito, você é livre. Vou optar pela bebida, pelas drogas.
Porém, você ficará escravo desse vício com o tempo. O seu dinheiro vai ser escravo desse vício. Porque aquele dinheiro que você trabalha, que você ganha com suor, ele não vai ser para dentro da sua casa abençoado com algo em comum. Saudável. Vai ser algo que você está gastando para o seu próprio mal. Para satisfazer ainda mais a sua, destruir ainda mais a sua saúde. E, consequentemente, a sua família. Então, meus irmãos, eu pergunto sempre assim: que liberdade é essa? Que liberdade é essa que o mundo está oferecendo para você? Nessa tarde, Deus quer devolver a você essa liberdade. Devolver a mim e devolver a você essa liberdade. Tirar você ou alguém o qual você está colocando em intercessão. Alguém que você lembrou agora e está colocando. Deus coloca uma liberdade na vida dessa pessoa, porque Ele pode. Você que perdeu a liberdade, você que está preso, ou alguém que você conhece, Deus quer que você seja livre novamente. Amém, Jesus. Nenhum vício, nenhum, é capaz de dominar o homem. Lembre-se sempre, nós nascemos para dominar e não para sermos dominados. Somos livres, nascemos livres, não escravos. Jesus morreu numa cruz para que fôssemos livres, para que a nossa liberdade fosse comprada com o sangue da cruz, com o sangue precioso de Jesus na cruz.